E vai você, tudo bem? É com muito prazer que mais uma vez me encontro aqui, completamente enviada por Deus, para estarmos passando um momento, esse momento que é já, esse momento que é o tempo que o Senhor nos dá de oportunidade de estarmos juntinhos, ligadinhos no seu amor através da sua palavra. Portanto, não saia daí porque Deus quer falar contigo. Muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo. Fique à vontade porque aqui é sinal casa de Deus. Casa de Deus, morada do Altíssimo. Então, vamos estarmos vivendo este momento, este tempo nos proporciona de forma espiritual. O campo aqui é espiritual. E a glória de Deus desce, a voz do Senhor que ecoa nos nossos corações. Aqui não tem espaço para outras vozes, mas de Deus, através da sua palavra, que faz o que lhe apraz. E o que precisamos estarmos é ouvindo, dando crédito à sua palavra. Então, olha, gostaria que você já estivesse se preparando para estar curtindo, para já estar também se preparando para comentar, também para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. Amém? Então, e que você também possa estar, se inscrevendo no canal. Não saia daí, volto já. Deus falará contigo. Se inscreva no canal. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema. O que temos feito com o tempo que o Senhor nos dá? E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no livro de Salmos, de número 31, apenas o verso 15, que diz assim a palavra do Senhor: Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amém? Estamos diante de uma palavra poderosíssima, falada pelo salmista Davi. Mais uma vez, Davi está rogando a Deus que o livre. Então, ele louva a Deus pela sua benignidade e exorta-nos a confiar nele. Onde tens colocado a sua confiança, onde tens depositado e dado crédito à confiança que cabe a você colocar no melhor lugar que pode, para que você não venha cair, para que não venhas se decepcionar, para que não venhas até querer desistir de viver. Aqui o salmista Davi, como sempre, ele deposita a sua confiança no Senhor. Todas as vezes que estamos diante da palavra do Senhor, que estamos diante de depoimentos, diante de testemunhos, foram fatos que verdadeiramente ocorreram na vida prática. Toda pessoa que passa por muitas lutas, dificuldades, como é para todos, esta pessoa passa a ter um diferencial. Ela confia em Deus, então ela sempre terá palavras não de desânimo, não de derrota, mas de vitória, porque todas as vezes que ela sabe que ela vai passar por uma batalha, como foi o caso de Davi, que tinha inimigos numerosos querendo comer a sua carne, perseguindo, querendo destruí-lo, querendo acabar com a sua vida, mas o tempo todo a sua confiança é posta no Senhor. Então ele deixa para nós esses registros maravilhosos que são os salmos, onde uma boa parte foram escritas por ele. Davi, ele expressa pleno poder de Deus na vida de um homem, na vida de alguém que se colocou a estar diante dele, o servindo em espírito e em verdade. E o salmista, quando ele começa este salmo,
Ele diz para o Senhor, verso 1, em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me na tua justiça. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender o que são os livramentos de Deus, como Deus livra e por que Deus livra. E quando nós vemos alguém que passou por um processo, mas que estava com Deus e pedindo a Deus que o livrasse, e ele diz por quê? Porque ele não quer ser confundido, mas ele pede para livrá-lo na justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é aquela que é real, é verdadeira, é aquela que o Senhor trabalha com a força da sua palavra, é com aquilo que ele deixou de regra, de fé e prática, sua própria palavra. E Deus, ele não abre mão da sua palavra. Porque a sua palavra é que traz para o homem a compreensão e o entendimento de que precisa dele, que precisa ter uma vida voltada para os seus preceitos, os seus mandamentos. E o Senhor é aquele que está sempre pronto a perdoar. O Senhor é aquele que a própria palavra diz que ele é tardio em irar-se. O Senhor é aquele que a sua palavra diz que ele é misericordioso. As suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Então, como entender os livramentos de Deus? De que forma eles acontecem? Pois é, os livramentos de Deus acontecem a todo instante nas nossas vidas. O tempo que temos de vida, o tempo que há luta contrária, porque quando se tem Deus, o inimigo não vai querer deixar esta vida prosseguir conhecendo a Deus, estar com Ele ligado, estar vivendo e cada vez mais aprofundando nessas águas cristalinas que descem diretamente do trono de Deus. Ele não descansa, o inimigo de nossas almas. Ele trabalha o tempo todo. O que ele quer fazer é nos fazer parar, é nos fazer desacreditarmos de um Deus tão grande. Sabe a grandeza desse Deus porque ele conheceu de perto, ele conheceu o céu. Portanto, quando aqui a expressão das suas palavras muitas das vezes são gritos na alma, sim, o salmista, ele não rende e não direciona a sua voz a outro que não seja ao próprio Deus. Cada vitória com Deus é um testemunho. A palavra de Deus diz que nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha, porque o nome do Senhor sempre será glorificado na vida daquele que o teme, na vida daquele que tem uma vida com Ele, diária. Amém? É fácil? Não é fácil. É uma vida de luta, é uma vida de, o tempo todo, de muito confronto, porque é tudo que o inimigo de nossas almas não quer, é que nós estejamos nos aproximando cada vez mais do Senhor e reconhecendo a Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então, aqui, esta palavra, ela traz certeza, ela traz para nós uma confirmação do poder de Deus, do poder como Deus, Ele ampara, cuida, livra, protege, guarda o tempo todo. A palavra de Deus diz que o salmista, ele roga a Deus, as orações dele, nas orações dele, ele roga ao Senhor. É aquele que sempre atende, sempre responde. O Senhor é aquele que sempre o livra de todo mal. Amém? A palavra de Deus, ela é vivida na prática. Nesse exato momento, há uma batalha tremenda aqui. Eu sei que essa batalha é espiritual. O nome do Senhor será glorificado. Eu não vou interromper o vídeo
e vou dar prosseguimento, porque eu sei que quem fala através do Espírito Santo de Deus. Portanto, a mensagem que Ele quer que seja trazida hoje até a você, ela chegará em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. O apóstolo Paulo diz, mas para nós que cremos, é poder de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, aqui voltando ao salmista Davi, ele traz para nós esta receita do céu, para sabermos que o tempo todo somos cuidados por Deus. Amém? E aqui, quando falávamos em relação ao verso de número 1, onde Davi diz que ele confia no Senhor e ele pede ao Senhor para que nunca o deixe confundido. E ele pede o livramento do Senhor. E ele diz, pela tua justiça. Nós precisamos saber, a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela é aquela que, através da palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos garante a vitória, porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele sonda os nossos corações, Ele é aquele que Ele não vê como homem, mas Ele vê segundo o coração dele, assim como Ele pôde ver Davi, um homem segundo o seu coração. Ainda que, um dado momento, Davi tenha pecado, Davi tenha cometido algo tão sério perante o Senhor, mas ele se arrepende de forma tão profunda que fica registrado no Salmos 51, onde ele reconhece que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. Ele sente na pele. E aquele que anda com Deus experimenta dessa benignidade pela qual aqui é falada, essa benignidade que nós não temos noção da proporção do bem que o Senhor faz para nós em todo o tempo. Num dado momento da vida do salmista Davi, ele diz, porque ele foi aquele guerreiro de Deus e enfrentou exércitos de inimigos o tempo todo, mas todo é com ele, e o tempo todo ele deixa os registros nas escrituras sagradas do quão Deus trabalha por aquele que nele espera. E o salmista, ele diz, deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Assim é que o Senhor faz conosco o tempo todo. Ele nos sustenta, porque senão, humanamente falando, seria impossível para nós prosseguirmos cada vez que vem uma batalha contrária nas nossas vidas. E nós sabemos contra quem é a nossa luta. E nos lembramos de Efésios 6 em diante, onde diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem o sangue, mas ela é contra o inimigo de nossas almas, é contra o inferno. Que possamos estarmos confiantes naquele que nos guarda, nos livra e nos protege do mal e que nos mostra o nosso inimigo. Amém? Eu posso ouvir um amém? A importância de entendermos o quanto Deus, Ele cuida de nós. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, Ele nos protege, nos livra das piores situações que possamos nos depararmos. O Senhor, Ele está pronto a nos livrar. É interessante que nas suas orações ele roga a Deus, e o rogar a Deus é muito mais do que uma simples oração, que diante de Deus já é muito, porque uma ligação da terra com o céu é uma ligação onde o servo, ele fala diretamente com o seu Senhor, que está lá no seu alto e sublime trono.
Entendes tu isso? Salmista, a intimidade com o Senhor é tamanha que ele roga a Deus. No verso 2, ele diz: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Olha a profundidade das palavras, a certeza daquele que não tem a quem pedir a não ser o único Deus. Ele não põe a sua confiança em nada que seja o próprio Deus. Amém? Quando ele diz: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, ele não dirige as palavras a outro, a não ser ao Senhor dos exércitos. Nós sabemos que a nossa rocha inabalável é Cristo, que se despiu da sua glória. Ele se fez carne, ele se fez homem, ele veio enviado por Deus para nos livrar de toda a malignidade que o mundo apresenta, porque o mundo jaz no maligno. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é a nossa esperança viva, a nossa eterna esperança. E ele é aquele pelo qual o Senhor nos traz para que possamos recebermos dele a certeza que não estamos sós, a certeza que em Cristo somos mais que vencedores. E aqui o salmista aponta para Jesus Cristo e ele fala nessa rocha, ele fala nessa fortaleza. Ele dá a honra. Ele traz, por amor do teu nome, ele pede: guia-me, guia-me. E é o que nós precisamos pedir ao Senhor, para que ele nos guie, por amor ao nome dele, que ele venha nos livrar das ciladas do mal, que ele venha todos os dias nos livrar das afrontas do maligno. E, na verdade, ele aponta para quem tem todo o poder. Ele não abre mão desse Senhor, desse Deus poderoso. Com isto, ele acaba aborrecendo ao opositor. É isso que acontece das nossas vidas. Quando nós buscamos ao Senhor, procurar de todo o nosso coração, de toda nossa força, aí vem as lutas, porque o Senhor trabalha em nós. Em nós fica visível a presença dele. E o que incomoda, na verdade, não é Davi em si, mas é a presença de Deus na vida de Davi. É que incomoda o inimigo e avolumam os inimigos querendo acabar com ele. Ele diz para o Senhor que aborreço aqueles que se entregam à vaidade, que acreditam que tem poder acima de Deus ou igual a Deus. Quem pode? Não tem como. Amém? Deus, ele é a fortaleza, ele é a rocha eterna, e aquele que está abrigado nele tem todo o amparo que ninguém no mundo pode dar. O salmista vê aqueles que são vaidosos, porque acreditam que têm um poder de fazer e acontecer contra a vida dele. E aí ele está aliançado com Deus, não tem como. Quando chega, ele diz: eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Aqui é o momento onde o salmista ele reconhece que na dor, no sofrimento da alma angustiada, o Senhor, é o momento onde o salmista ele reconhece que na dor, no sofrimento da alma angustiada, o Senhor, ele diz que o Senhor
fez com que ele se alegrasse, ele se regozijasse. Sabe lá o que é isto? O regozijo é uma alegria com uma proporção tamanha na alma, e ele se regozija porque ele sabe que foi o Senhor que trouxe para ele esta alegria dele, esse regozijo, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Aqui o salmista, ele diz que o Senhor, na benignidade dele, na bondade dele, ele considera a aflição dele e ele conhece a alma dele que está angustiada. O Senhor, ele nos conhece, não se preocupe. E quando chega esse momento de angústia da alma, o Senhor, ele tanto conhece a alma, ele é aquele que ele presente na angústia. Salmos 46. E o Senhor é o único que pode tocar no mais profundo do coração do homem e retirar qualquer tipo de angústia e de aflição. O Senhor, ele é paz, ele é calmaria. A sua essência é amor. A sua essência vai muito além da compreensão humana, porque quem pode compreender este grande e divino amor, cheio de bondade, cheio de benignidade, cheio de misericórdia, cheio de amparo, proteção e cuidado. Amém? Só Deus pode fazer isso. Isso acontecerá conosco o tempo de nossas vidas em que o Senhor estiver trabalhando em nós. O tempo de nossas vidas é o tempo que nós precisamos verdadeiramente sabermos que este tempo está nas mãos do Senhor. E aqui é o nosso tema. O que temos feito com o tempo que o Senhor nos dá? É muito sério, porque quando nós viemos aqui para o nosso texto base, onde o salmista diz no versículo 15, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. E ele diz que os tempos dele estão nas mãos do Senhor. O nosso tempo, os nossos tempos, o tempo que nós temos de vida está nas mãos de Deus. Temos buscado comprometimento com Ele, temos buscado compreensão da sua palavra, temos verdadeiramente nos abrigado no esconderijo do Altíssimo. Amém, meus amados? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, diz a palavra do Senhor no Salmos 91. E é desta forma que precisamos estarmos pautados na palavra de Deus, seguindo e obedecendo os seus mandamentos, obedecendo aquilo que Deus ele tem para nós, e o que Deus tem para nós é o de melhor. Então, portanto, que os nossos tempos estejam completamente nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que tens feito com o tempo que o Senhor nos dá? Guardemos em nossos corações e continuemos colocando em prática, porque o resultado será o melhor, que com certeza agradará ao nosso Deus. Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E gostaria que você estivesse curtindo, que estivesse comentando e também se preparando para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor, e que seja edificante para a tua vida, e que você, compartilhando, seja edificante para outras vidas. Eu posso ouvir um amém? Olha, se inscreva no canal, e que o youtuber possa entender que
ao receber esta mensagem, estará enviando diretamente para a sua casa. Se YouTuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Eu posso ouvir um amém? Olha, gratidão por sua vida, por estar conosco até agora e que você esteja recebendo não o meu abraço, mas o abraço daquele que pode curar, daquele que pode trazer um conforto que eu não posso, daquele que te conhece melhor do que você mesmo. É o Espírito Santo. Que você esteja aí recebendo este abraço e neste abraço venha todo o conforto e o bem-estar, aquele pelo qual só Ele sabe que você precisa. Amém? Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada por continuar conosco e que brevemente possamos estarmos juntinhos no amor de Cristo. Amém? Trazendo uma nova mensagem da palavra do Senhor. E, se inscreva no canal. A paz do Senhor. Até breve. Em nome de Jesus. A paz.